O Vive Entrevista recebe Beth Goulart. Com mais de 50 anos de carreira, ela está de volta aos palcos. Mas antes de recebê-la, não esqueça de se inscrever no nosso link do YouTube para receber mais conteúdos nossos. Bem-vinda! Obrigada, minha querida. Queria já começar perguntando para você sobre a nova temporada, né, do monólogo Simplesmente Eu, Clarice Lispector. Depois de quase 10 anos, né, longe dos palcos, o que significa para você revisitar essa peça hoje? Na verdade, ela nunca esteve muito longe de mim. Ela esteve sempre dentro de mim. Esse tempo que nós ficamos afastados foi um momento de hibernação, digamos assim. Ela ficou guardadinha dentro de mim, aguardando o momento certo de retornar. Você sabe que eu sempre soube que eu ia retornar com essa peça. E nós paramos em 2014, por conta da perda de meu pai, não é? Depois eu me dediquei a um outro projeto, que foi o Perdas e Ganhos, que eu adaptei e dirigi para a minha mãe. Então, nossa atenção voltou para outro projeto. E nesse ínterim, nesse meio tempo, comecei a fazer televisão, também outras coisas, a vida foi nos afastando um pouquinho desse projeto de Clarice. Clarice ficou hibernando, aguardando o momento certo de retornar. Nesse meio tempo, que deu quase 10 anos, todos nós vivemos uma pandemia e eu também acabei perdendo minha mãe. Então, foram duas perdas muito significativas, uma vivência que todos nós passamos muito importante, que foi a pandemia, nos transformou de alguma forma a todos nós. E esse retorno veio para homenagear um pouco esses 50 anos de carreira, né? Na verdade, estou com 52 anos de carreira, mas é uma data importante de você valorizar. E Clarice Lispector foi descoberta por uma nova geração. Então, isso me deu uma alegria imensa. Eu falei, puxa, tem uma geração nova que não viu esse trabalho, né? Há 10 anos atrás, quem tinha 10 anos, hoje tem 20, né? Muda muito. Eu também mudei muito nesses 10 anos. Aliás, todo mundo, uma década, modifica a gente por dentro. Então, eu achei que era muito importante retornar com esse projeto. Estava na hora de retornar. E fomos convidados no ano passado para voltar no Rio de Janeiro, justamente na Semana do Dia da Mulher. Foi uma alegria imensa voltar com Clarice, homenageando as mulheres, depois homenageando as mães, e fomos emendando uma temporada em outra temporada. Finalizamos a temporada no Rio justamente no Dia da Mulher, o que deu 1 ano de temporada em cartaz, em vários teatros, mas em cartaz no Rio de Janeiro. E aí recebemos o convite para vir para São Paulo, no Teatro Moisés Safra, que é um teatro novo, muito bacana, na Barra Funda, que é dentro de uma escola, inclusive. E eu falei, ai, que bom, vamos voltar para São Paulo. De São Paulo, quase 16 anos que eu não fazia esta peça. Eu fiz outros espetáculos. Sim. Eu fiz a Cerimônia do Adeus, por exemplo, que eu fiz a Simone de Beauvoir. Então, eu fiz outros trabalhos. Eu não fiquei parada, sem trabalhar esse tempo todo. Eu fiquei distante deste projeto, da Clarice. E aí, o que acontece quando você volta depois de um tempo nesse trabalho? Tudo ganha vida de novo. Só que ganha vida num outro lugar. Porque por mais que por fora tudo seja igual, é o mesmo cenário, é o mesmo texto, as marcações, por dentro a gente está diferente. E isso muda tudo, né? Então eu ganhei camadas mais profundas de compreensão da vida. Por exemplo, há 10 anos atrás eu nunca tinha vivido uma perda. Então, hoje, quando eu falo da morte, eu falo tendo vivido essa experiência. Isso faz toda a diferença, sabe? São camadas de compreensão que a gente vai colocando uma acima da outra e isso aparece na nossa interpretação. A interpretação é um pouco trazer a vida à cena, né? Então, tudo aquilo que a gente vive fica impregnado na gente, na nossa visão de mundo, na nossa compreensão. Sem contar que uma década você fica mais maduro. Então você ganha uma outra compreensão também sobre si mesmo, sobre o seu ofício, você tem um outro domínio sobre aquilo que você faz. Então retornar foi muito bom, uma oportunidade maravilhosa de aprofundar um projeto que já era extremamente autoral, que já era muito intenso e que ganhou novas qualidades. E que sociedade esse texto da Clarice Lispector encontra hoje, né? A gente está falando de... Você estreia esse monólogo há 16 anos, né? E fazendo essa
mudança de década, né? Que sociedade hoje a Clarice Lispector, o texto dela encontra? A sociedade mudou muito nesse tempo todo, mas eu acho que o importante é saber como a literatura de Clarice consegue ultrapassar esse tempo e dialogar com uma nova sociedade. Ninguém segura o tempo, ninguém segura as mudanças da vida. Elas vão acontecendo e a gente vai aprendendo a lidar com elas. Mas grandes autores como Clarice conseguem ultrapassar seu próprio tempo, conseguem se conectar com uma transcendência, se conectar com uma força da existência que continua viva em cada um de nós. Então, você vê uma nova geração descobrindo Clarice, ela já descobre dentro dessa nova realidade. Mas a profundidade do que Clarice fala tem a ver com o que temos de humanidade. É a mesma coisa se você analisar, por exemplo, o trabalho de Shakespeare. Por que Shakespeare até hoje fala com a gente? Porque ele fala sobre o que é humano, o que é comum a todos nós, em todas as culturas, em todas as línguas, em todos os povos. E o que nos unifica? Nossos sentimentos. Os sentimentos são iguais em qualquer lugar do mundo. Eu posso não saber falar japonês, mas se eu estiver chorando no Japão, alguém vai entender que eu estou triste. Ele vai reconhecer este sentimento, porque ele também tem dentro dele. Então, esses grandes autores conseguem falar desse lugar da humanidade, que nos unifica, que tem a ver com todos nós e que nos faz compreender melhor quem somos. A literatura de Clarice é uma literatura que faz você entrar em contato com a sua essência, com quem você é. Olhar para dentro de você, entrar num processo de autoconhecimento, isso é fundamental para que você consiga se transformar, para que você consiga modificar o que você precisa ser modificado. Se você não enxerga o que é, tal coisa em mim eu não gosto muito, como é que você vai mudar? Se você não enxergar primeiro, o primeiro passo é enxergar. E essa literatura, especialmente a de Clarice, nos faz enxergar quem somos. E como foi para você? Você falou que o texto encontra uma outra Beth Goulart também, né? Passado esse tempo. Como que você vê, assim, para você o processo do envelhecer, assim? Porque a Clarice já encontra a Beth 16 anos mais velha, né? Sim, sim. Como que foi esse processo para você? Para mim, o tempo é um depurador de quem somos. Eu acho que ficamos melhores com a passagem do tempo. A maturidade é justamente isso, é você extrair o que você tem de melhor, aprimorar o que você tem de melhor e abrir mão do que não tem tanta necessidade. Quando nós somos jovens, por exemplo, nós temos muita ansiedade. A ansiedade não é uma coisa muito boa para a gente. Ela faz com que a gente acelere as coisas, entre num processo de cobrança muito maior, não saiba, queira agradar os outros mais do que a gente mesmo. Isso tudo, os jovens vivem isso intensamente. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente fala assim, mas eu não preciso agradar ninguém, eu preciso agradar a mim mesma, eu preciso ser fiel a mim. A gente aprende a falar não, a gente aprende o que a gente quer e o que a gente não quer, a gente tem uma visão melhor sobre a vida e sobre nós mesmos, sobre quem somos. Então isso só nos melhora, nos aprimora. Eu sou favorável do tempo, eu acho que o tempo é como os vinhos, né? O vinho, o tempo para o vinho é fundamental, faz com que tudo que ele tem de melhor apareça e você consiga degustar da melhor maneira possível. Assim é a vida, a gente vai compreendendo melhor quem a gente é e vai melhorando. Eu acho que sim, melhorando. A gente vai ficando até mais leve. Às vezes eu digo assim, nossa, eu sou muito mais jovem hoje do que quando eu era jovem. Porque quando eu era jovem, eu levava um peso, eu queria... Era muito drama, né? Vivia coisas que eu falo, meu Deus, não precisa nada disso. Né? É assim então, mesmo. assim, mais velha, eu sou muito mais jovem, na verdade. Né? Então, faz você entender que o tempo, ele é uma qualidade importante da vida. É um tema importante de você compreender. E quando você passa bem por essa passagem, por essa transformação, porque ele causa transformações em você em vários níveis, você vive bem, você aprende a passar a passagem do tempo, a viver isso de uma forma positiva e boa. Claro que você tem que continuar a ter uma vida ativa,
exercitar seu corpo, exercitar a sua mente, saber cuidar de você, né? Levar uma vida saudável, ter o seu tempo de meditação, respeitar o tempo que você precisa com você mesmo, seu tempo de descanso, a sua alimentação. Tudo isso faz parte do bem-estar, de você saber se cuidar melhor. Isso também a gente aprende mais com o tempo. A gente cuida muito melhor do que a gente come, das nossas necessidades, e respeita melhor as nossas necessidades, né? Com mais consciência. Eu acho que a consciência talvez seja a melhor palavra para falar sobre o tempo. O tempo aprimora a nossa consciência. E é isso, a gente escolhe melhor as coisas, né? Sabe, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero mais. Não me interessa, não quero fazer isso. Não gosto de usar essa roupa, esse sapato é lindo, mas não quero. É desconfortável, não quero mais uma coisa desconfortável. É bem isso, a gente aprende a falar não, né? A gente aprende a fazer melhor as nossas escolhas. E você acha que uma coisa que eu percebi, assim, desse processo de envelhecimento, quando eu fui perdendo pessoas da minha família, eu fui me dando conta disso, né? Porque eram pessoas mais velhas que foi caindo a ficha. Foi caindo a ficha. Isso com você também aconteceu, com a morte dos seus pais e de outras pessoas? Não sei se você perdeu outras pessoas também próximas com antes. eles, não necessariamente com essa coisa do tempo, acho que não, porque eu perdi relativamente jovem meus pais, né? Então, eu ainda me considero jovem. Mas eles estavam com qual idade, Beth? Meu pai faleceu com 82, minha mãe com 87. Ele já tava... Mas hoje em dia as pessoas vivem 90 anos. Antigamente, 60 anos era uma pessoa considerada idosa. Hoje, só com 90 ele é considerado idoso. E a gente tem uma população grande de 100 anos. 30 anos, ganhamos 30 anos de expectativa de vida. Você vai fazer o quê? Você vai sentar e esperar morrer? Deus me livre. Quanto mais ativo você é, melhor você passa o seu tempo. Por exemplo, eu sou embaixadora do Supera, né, que é um método de exercício para o cérebro, que é maravilhoso, é importantíssimo você exercitar o seu cérebro. Você sabe que o cérebro é o órgão, diferente dos outros, que ele não para nunca de se desenvolver, ele está sempre crescendo. Então, se você der estímulo para ele, ele continua se desenvolvendo. Isso é maravilhoso. Então, você está com 60 anos, não sei o que fazer da minha vida, vai aprender uma língua, vai aprender uma coisa que você gosta, que você sempre gostou e nunca fez. Vai aprender a dançar, vai aprender a escrever, aprender a pintar. Quebra um estereótipo, né, de que parece que chegou numa idade e você não pode fazer mais nada, né? É horrível. Você sabe por que existe o termo aposentado? Era um quartinho nos aposentos que ficava para a pessoa ir lá e esperar morrer. Que coisa horrorosa, que visão horrorosa. Isso tem que ser mudado na sociedade. E isso é a base do idadismo, não é? Do etarismo, preconceito contra a idade. As pessoas têm que romper com isso, entende? Porque tem que aproveitar o tempo de vida. A vida está aí, te chamando. Você está aí cheio de energia para dar, cheio de ideias, criativo. Continue. Eu acho que tinha que ser abolida essa história de ter uma idade certa para você abandonar o seu trabalho. Eu acho que você tem que ter um certo critério. Já não estou correspondendo bem com isso, ok, vou parar de fazer isso. Mas não pare de fazer outras coisas. Desenvolva outras atividades para você. Porque é importante você ter atividade. Quando você para, é horroroso. Há um declínio quando você para a sua atividade. Então, você precisa estar sempre ativo. Você falou de atividade, e aí eu vendo você no palco, né, agora, na nova montagem da Clarice, Sim. Não é só decorar o texto e interpretá-lo, tem uma questão corporal muito intensa. Muito forte. E aí eu queria entender com você, como que essa preparação, se você divide uma preparação que é para o personagem e uma preparação que você faz no seu dia a dia, ou as coisas... No meu dia a dia, eu passei a fazer, sempre fiz pilates, caminhadas, essas coisas todas. Mas aí eu comecei a ver que se eu só marcasse hora para fazer isso, às vezes eu poderia não ir, ou não poder ir naquela aula, e eu ia ficar com ausência daquela aula. Então eu comecei a fazer uma coisa... Todos os dias, eu acordo de manhã e eu faço uma sequência de 40 a 1 hora de exercícios todos os dias. Então, eu acordo tudo, acordo o corpo, acordo a cabeça, as articulações, levanto, agacho, subo, faço abdominal. Eu faço uma série de exercícios que preparam o meu corpo para a vida, independente do que eu for fazer. E eu comecei a sentir uma melhora muito grande com isso. Eu falei, não vou parar nunca mais, adorei.
vou assumir isso. Porque essa aula que às vezes dá Pilates, hoje não pude fazer aula, essa semana não pude, você vai deixando de fazer. Quando você assume esse compromisso com você mesmo, é você com você. Então, eu já criei essa rotina. Eu acordo de manhã, faço as minhas orações, que eu sempre faço a minha sequência de exercícios, aí pronto, estou preparada para o dia. Acordo, vou tomar meu café, aí vou para a vida. Mas para o palco, eu chego 3 horas antes. 1 hora eu aqueço corpo e voz, porque eu também canto, né? Então eu preciso estar com o corpo trabalhado. E 2 horas é para me preparar para virar Clarice, porque eu uso meu cabelo, né, para fazer a peça. Então eu preciso molhar, passar gel, enrolar, secar 20 minutos, fazer a maquiagem para depois montar. Esse tempo eu passo todo o texto da peça. Então, todos os dias eu passo o texto da peça, que é um texto muito preciso, o texto de Clarice. É uma prosa poética. Você não tem como trocar uma palavra por outra, pegar um sinônimo. Não é o sinônimo. Ela escolheu esta palavra. Então, você tem que ser fiel a essa palavra. Então, é uma forma também de eu me desligar da vida de fora, me desligar da Beth e entrar no universo de Clarice. Então, eu criei essa preparação para mim, que eu faço sempre. Então, quando eu termino a preparação, eu estou pronta para entrar em cena. Faço novamente as minhas orações junto ao templo sagrado do teatro e estou preparada para fazer a peça. Não, e é impressionante, assim, né? A caracterização é muito impressionante, assim, né? A gente olha você no palco e, assim, tendo as referências, né, desses acervos, né, audiovisuais da Clarice, a gente enxerga a Clarice lá no palco, né? Mas você sabe que isso não é só questão de caracterização. A caracterização facilita, mas o que realmente muda é dentro. Você encarna a Clarice, foi um trabalho de elaboração, foram 2 anos de pesquisa, foram 6 meses de preparação. Então, assim, tudo muda, o tempo muda, a maneira de falar muda, os trejeitos, o olhar. Isso tudo monta a Clarice. Tanto que eu saio da Clarice e volto para a Clarice no espetáculo. Eu faço 4 personagens de Clarice. O 5º seria a própria Clarice, que é o personagem principal da peça. Mas os outros 4, por exemplo, muda tudo. Cada um tem a sua voz, cada um tem a sua energia, tem o seu ritmo. E esse que é a beleza do trabalho da interpretação, né? Você vê isso na sua frente. Eu não preciso mudar meu cabelo ou minha maquiagem para você ver outra pessoa ali em cena, né? Mas sempre que vem a Clarice tem uma aura. O Amir Haddad fala uma coisa muito legal, ele diz assim, teatro é ilusão de ótica. Se você está na energia certa do personagem, você vai enxergar o que você precisa enxergar. E essa é a beleza da nossa arte. É uma arte viva que acontece ali na sua frente. Precisa dessa troca com a plateia, precisa dessa energia, dessa concentração. Não é uma coisa assim que você vai chegar lá, eu cheguei da rua, vou entrar em cena. Você não pode fazer isso. Você tem que respeitar esse momento sagrado da interpretação. É uma magia que acontece ali, é uma alquimia. Para falar em Clarice, é uma epifania, não é? Que acontece ali diante das pessoas. Então, é muito bonito quando isso acontece. E eu acho que esse trabalho tem essa energia. Agora, para fazer esse trabalho de incorporação de Clarice, como você falou, foi muito tempo estudando, não só a obra dela, mas ela também, né? Sim. E aí, em que você foi... Quais foram as suas principais matérias-primas, assim, para chegar nesse ponto de interpretação? Bem, nós atores somos como esponjas. A gente absorve todas as informações que a gente pode absorver. Então, eu não fiquei só nos livros, que eu li muita coisa, eu li muitos trabalhos sobre Clarice também, não li só a obra dela, eu li outros pensamentos sobre a obra dela, outras impressões, para eu tirar a minha própria impressão, né? Usei muito esse livro do Instituto Moreira Salles, em Caderno de Literatura, mas eu peguei muito o depoimento para a posteridade do Museu da Imagem do Som, que é uma entrevista longa da Clarice, para Marina Colasanti, Afonso Romano de Santana, e tem um outro entrevistador que eu nunca lembro o nome, mas tem um terceiro entrevistador junto. E essa entrevista foi muito importante. Foi onde eu peguei a maneira dela falar,
Porque a entrevista que ela fez para o Jaime Lerner na TV Cultura, que na época era a única que tinha imagens de Clarice, é claro que me serviu de referência, porque ali eu vi trejeitos, eu vi maneira dela se manifestar, a maneira como ela fuma o cigarro, a maneira como ela olha, coisas que ela faz com a mão, milhões de coisinhas assim que você vai absorvendo, né, daquilo. Mas naquela entrevista, foi a última que ela fez antes de falecer. Ela, inclusive, pede a ele que essa entrevista só fosse ao ar depois do falecimento dela. Ela já estava doente, ela não sabia, mas já estava doente. Então, mas naquela entrevista você sente uma energia... Ela estava triste ali, sabe? Era uma coisa assim... Eu falei, a Clarice não é só isso. Eu preciso buscar outra referência de Clarice. Aí eu encontrei... que é só auditiva, não tem a imagem. Sim. Mas auditivamente você sente a energia dela numa outra fase de vida. Então aquilo foi importantíssimo para mim. As imagens, as fotografias. Então, quando eu digo que a gente é esponja, é que a gente absorve tudo. O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, o que a gente lê. Tudo isso é um manancial de informações que entram dentro da gente. E aí acontece um processo meio de antropofagia, porque a gente absorve aquilo e devolve uma outra coisa, né? Um ser meio híbrido, meio eu, meio ela, porque sai misturado das minhas impressões também, de quem eu sou, para realizar o trabalho. Agora, também na peça tem um elemento, antes de você entrar em cena, tem a voz do seu pai, que e como que é para você, nesse momento, toda vez que, antes de você entrar em cena, você ouvi-lo, assim? Ai, maravilhoso, eu adoro, foi um presente que ele deixou para mim. Na última temporada, antes dele falecer, né, essa temporada que nós paramos, ele se ofereceu para gravar para mim a ficha técnica do espetáculo. Eu ia gravar, mas ele falou, você não quer que eu grave? Eu falei, mas o senhor quer gravar? Ele falou assim, você me daria essa honra? Pois a honra é toda minha. E aí ele gravou de uma forma tão especial, porque ele faz umas brincadeirinhas no meio, né? Ele manda recado para a plateia, ele colocou ali a energia dele e me deixou isso, essa pérola de presente, que eu gosto de compartilhar com as pessoas, porque foi tão carinhoso da parte dele fazer isso para mim. Continua a mesma ficha técnica, então é uma forma de eu ter ele pertinho de mim. A gente teve o Dia das Mães agora, né? E queria entender com você assim, como foi ressignificar a partida, né, dos seus pais, né? E como filha, né, nessas datas, que isso acaba também aflorando mais. E se o fato dessa parte da espiritualidade, isso também te ajuda a lidar com essa dor? Com certeza, ajuda muito. Principalmente no primeiro ano. O primeiro ano da perda é o ano do luto. É necessário que você viva esse luto, que você sinta as dores, que você sinta tudo que você tem que sentir nesse primeiro ano. Porque é muito difícil mesmo. É quando mais dói viver todas essas datas. Minha mãe faleceu 20 de dezembro, pertinho do Natal. Então, como foi o primeiro Natal? Foi muito dolorido, foi muito difícil. O primeiro Dia das Mães foi difícil. O Dia dos Pais e meu pai é difícil. Mas você compreendendo que, na verdade, eles estão numa outra dimensão. Eu realmente acredito nisso. Eles não acabaram, eles não deixaram de existir. Eles estão existindo num outro plano, né? No plano espiritual. Então, eu tenho tanta certeza disso, tanta fé. Eu sinto a presença deles muitas vezes comigo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Mas é claro que em algumas datas, eu falei, puxa, eu estou com tanta saudade, puxa, hoje eu queria dar um abraço na minha mãe. Aconteceu uma coisa muito interessante nesse Dia das Mães. Eu tive 2 sessões na peça, né? Fizemos uma sessão especial às 11 horas, justamente para mães com crianças de colo, era uma sessão diferente e tal. E nessa sessão, a minha irmã, que também está em cartaz aqui em São Paulo, foi assistir. E aí, como ela estava na plateia, claro que eu senti a energia da mamãe, eu dediquei à minha mãe o espetáculo, mas eu também aproveitei que ela estava lá e dediquei a ela. Já que a minha mãe não podia estar pessoalmente lá, eu dediquei à minha irmã, que estava ali, presencialmente, vivenciando isso. Ela ficou tão emocionada, ela subiu no palco, eu dediquei a ela, dedicamos juntas à mamãe, nos abraçamos, acabamos almoçando juntas depois disso, ela foi para casa, na casa que hoje onde eu moro, aqui em São Paulo, que
eu acabei assumindo o apartamento que era da minha mãe. Então, almoçamos juntos, eu, minha irmã, minha sobrinha, que também estava lá, a minha equipe, que estava solta no teatro, eles tinham que voltar para o Rio. Mas foi como se a mamãe estivesse ali conosco, sabe? A energia dela estava ali, nós estávamos com aquela alegria de estarmos todos juntos. Depois eu fiz a segunda sessão, à noite, às 19 horas, e eu dediquei novamente a ela, só que nessa dedicação eu pedi que o público também participasse dessa homenagem. Então eu pedi que ela recebesse nosso abraço em formas de aplauso. Foi tão bonito, aquele teatro cheio aplaudindo a minha mãe, que eu acredito que essa energia chegue até ela. Então eu acho que foi um dia em que ela recebeu muito amor, muitas homenagens. Homenagens em termos de palavra, de memória, de lembrança, de saudade e também em aplauso, que foi aquilo que ela sempre recebeu em vida. Então é uma forma também de eternizar a presença dela artisticamente entre nós, agora através da gente, né? Nossa, foi muito bonito. Muito bonito. Beth, você usa as suas redes sociais para falar de temas importantes para as mulheres, principalmente, como menopausa, que era um tema que as nossas mães, as nossas avós, né, não falavam conosco e ganhou força, acho que sobretudo também com a rede social e outras, né, enfim, uma conscientização maior. Qual que é a importância de a gente falar sobre esse assunto? A informação, ela é bem-vinda em todos os momentos da nossa vida, principalmente nesses que causam transformações na gente, né? Todos nós vamos passar por isso. Então é importante você compreender o que está acontecendo com você para você aprender a lidar com isso, né? Eu passei meu processo da menopausa logo depois do falecimento do meu pai. Eu estava fazendo uma novela, inclusive, eu estava gravando e tal, e aí no meio da gravação, às vezes, vinha aquele calorão. Eu falei, gente, desculpa, estou em processo de menopausa, vocês me... Ainda era a perimenopausa, né? Aquela antes da menopausa, né? E eu não quis fazer reposição hormonal, não tomei remédio nenhum. Eu lidei como? Eu aumentei soja, eu tomava lecitina de soja, eu tomava óleo de prímula, que ajuda muito quando a gente está com processos de TPM, por exemplo, porque a menopausa é uma TPM gigante, tá? No fundo é parecida, mas ela é mais intensa em tudo, né? Nas emoções, nos calores, no nervosismo. Eu sentia, quando eu estava de TPM, eu já falava, olha, estou de TPM, me deixa quietinha, não me provoca não, que eu já estou, qualquer coisa eu estouro. Então, na menopausa, isso acontece de uma forma mais intensa. Então, eu lidei assim, aumentando consumo de soja, então comia tofu, por exemplo, farinha de soja, botava em frutas, assim, né? Lecitina de soja e óleo de prímula. E você percebeu que isso me ajudou bastante, ajudou bastante. Mas isso com acompanhamento de médico também? Sim, foi médico, mas não foi tão médico, né? Na verdade, eu fiz uma certa reposição hormonal mais natural, digamos assim. Eu não recorri a medicamentos. A minha irmã, por exemplo, precisou recorrer, porque ela teve tão intensa a menopausa, que o processo todo da menopausa, que ela se desregulou inteira, sabe? E mexe mesmo com a gente. Por exemplo, o metabolismo fica mais lento, então você engorda com mais facilidade. Eu fiz um trabalho com nutricionista, isso sim, me ajudou bastante. Então, foi através da alimentação que eu consegui, de alguma forma, suplementar algumas necessidades. Por exemplo, a falta de sono, que às vezes acompanha o processo da menopausa. Eu comecei a tomar melatonina, coisas assim, sabe? Mas eu consegui passar por isso não de uma forma traumática, né? Claro que eu senti todos os sintomas normais. Depois dessa primeira fase, isso acalma. Aí vira normal, né? De vez em quando você tem um calorzinho, de vez em quando você tem um friozinho, de vez em quando você está sensível, mas assim, muito menos do que na fase mais drástica do processo da menopausa mesmo, né? É isso que e é um tema que você gosta de trazer
esclarecimentos, enfim, nas suas redes. Você gosta de usar as suas redes para falar sobre isso? Sim, eu acho que as redes sociais são um instrumento muito importante de você levar conhecimento para as pessoas, compreensão da vida, em todos os sentidos. Não só no sentido prático, do que fazer, como fazer, às vezes coisas de alimentação, dicas de alimentação, mas também, principalmente, dicas de bem-estar, dicas de paz interior. Porque a gente não pode, a gente não é só um corpo físico, a gente tem vários corpos, né? Corpo físico, mental, emocional e espiritual. Você tem que tratar dessa harmonia do todo, para você ter a saúde como um equilíbrio. Saúde é equilíbrio. Os orientais falam muito bem sobre isso. Quando você vai fazer acupuntura, falam assim, isso está desequilibrado, eles sempre falam, né? Você tem que buscar esse equilíbrio. A doença é a falta de equilíbrio. Então, se você encontrar o equilíbrio sempre, em todos os lugares da sua vida, em todos os pontos da sua vida, você vai estar no caminho certo. Obrigada, viu, Beth? Obrigada pela sua presença. Oh, minha querida, eu que agradeço. Esse foi o Viva Entrevista com a atriz Beth Goulart. Para acompanhar esse conteúdo e outros conteúdos de cultura, acesse viva.com.br. Obrigada.